Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 6. E a nossa meditação hoje dar-se-á a partir do versículo de número 11. E o título da mensagem é Instante Exortação à Santidade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos à leitura da mensagem então, né? Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Paulo escreveu, irmãos, essa carta aos irmãos de Coríntios, né? Sendo usado pelo Espírito Santo do Senhor, né? Nessa advertência, né? Desta comunhão, né? Com os infiéis, com o templo dos ídolos e com todo tipo de idolatria, né? Escreveu essa carta advertindo os irmãos para que eles pudessem vigiar, né? Os irmãos não estavam vigiando, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Paulo exorta eles, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Né? Ou seja, era uma repreensão, exatamente porque os irmãos de Coríntios, da igreja de Coríntios, estavam andando erroneamente, né, de forma equivocada, deliberada ou não, eles estavam andando errado, não estavam andando no caminho reto, né? Então Paulo escreveu, instruído pelo Espírito Santo do Senhor, para que eles pudessem entender, né, e seguir o caminho reto do qual era recomendado, né? Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados os vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, Paulo exortava-os, né, exatamente como um pai que ama o filho, né, exorta o filho, né. O pai vai e ensina, exorta, repreende, né, mas com amor. E Paulo, dessa mesma feita, falava com eles para que eles pudessem entender, né, que eles precisavam consertar, andar no caminho reto, né, mas sem deixar eles contristados com as palavras que Paulo passava para eles, né. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Né? Ou seja, nenhuma, né, irmãos? Né?
Não tem como, né? A luz com as trevas. Luz é luz. Fica claro, fica tudo bem iluminado, né? Fica tudo bem compreendido, fica tudo bem visto, fica tudo bem entendido, né? Isto quando há luz, né? A palavra de Deus afirma em outra mensagem, diz, né? Ela afirma dizendo que o vosso corpo terá luz, né? Se a vossa vista, se os vossos olhos forem bons, o vosso corpo terá luz, né? Ou seja, a luz do corpo, a candeia do corpo são nossos olhos, né? Então, se nossos olhos for claro no sentido de enxergar, de ter uma visão perfeita, nós jamais vamos cair num buraco, jamais vamos tropeçar numa pedra, jamais vamos pisar em cima de um pau ou de um sabugo que rola, né? Porque nossos olhos são bons, nós vamos estar enxergando e nós vamos nos livrar desse tipo de acidente ou de incidente, né? E daí Paulo exorta, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, né? Que comunhão pode ter, né, o santo com os ídolos, o templo dos santos com os ídolos? Nenhuma, né? Porque não tem como, né? O diabo passa longe de quem tem o Espírito de Deus. Ele não rodeia, ele não chega, né? Ele não quer. Porque a unção que tem o crente, através do Espírito Santo do Senhor, queima Satanás. E ele passa longe porque ele não suporta, ele não aguenta, né? Ele não aguenta o brilho que dirá o calor, que queima, e como queima, né? E Paulo exorta os irmãos, alertando eles, porque estava andando e convivendo de forma desordenada, misturado com as trevas, ou seja, com pessoas que não tinham nenhuma comunhão com Cristo, pessoas que não amavam a Cristo, que não respeitavam a palavra de Deus, que não admitia, né? Tipo de pessoa que ainda hoje nós temos pessoas, né, que você não vê eles falar graças a Deus, você não ouve eles falar Deus abençoe, você não vê eles falar vá com Deus, né? Você não vê esse tipo de... Tem pessoas que elas falam, você fica observando e você não vê elas dizer uma palavra, uma única palavra, né, de louvor e adoração a Deus. Elas falam como se tudo fosse feito pelo homem, né? Como se tudo que elas fazem e têm e possuem fosse dado pelo homem. Elas não lembram, né? Se lembram, não fala. Se não lembra, não fala. Eu não sei se tem, parece que tem vergonha de falar, né? Não quer falar, né? Mas é o diabo que usa essas pessoas exatamente para não adorar a Deus, para não exaltar e não glorificar o nome santo do Senhor nosso Deus. E Paulo viu que a igreja estava andando dessa forma, né? Independente de irmãos passarem ou não, à distância, o Espírito Santo do Senhor mostrava para Paulo, né, a comunhão das trevas com a luz entre os irmãos e os ímpios, que não pode haver, né? A gente convive no trabalho, né, de um modo geral, né, mas nada de convivência festivas, né, e muito menos participar dos cultos que eles fazem, né, de forma nenhuma. Eles sim podem participar dos nossos, porque eles estão deixando as trevas e vindo para a luz, mas nós não podemos participar com eles, deixando a luz e indo para o lado das trevas. E Paulo exortava eles nesse sentido, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou seja, Cristo, nós sabemos que ele é somente luz. Ele é todo luz, né? E Belial, quem é Belial, irmão? Para aqueles que não sabem, Belial é Satanás. Satanás é Belial. Ele é pura trevas. Então Cristo não tem comunhão nenhuma com ele, né? Cristo é luz, Belial é trevas, eles não têm comunhão com o outro, né? Não tem comunhão. E o servo de Deus é exortado a entender isto e não conviverem, né, apenas no trabalho. Né? Pode conviver apenas no trabalho, porque não tem como. Né? Nós vivemos no mundo. Né? Mas não tem como, a palavra ainda fala em outra mensagem,
Caso se não fosse assim, nós teríamos que sair deste mundo. E como nós não podemos sair deste mundo, temos que ficar neste mundo, até o dia que o Senhor Jesus vier fazer a sua colheita, né? Ele já disse que vai separar o joio do trigo naquele dia, né? Os irmãos queriam tirar o joio do meio do trigo, arrancá-los, né? Senhor, nós não semeamos somente semente boa semente. E por que nasceu aqui joio no meio do trigo, Senhor? Né? Aí o Senhor disse para ele, o Senhor não quer que nós arranquemos e queimamos isso aqui tudo, Senhor, não arranquemos, para não crescer junto? O Senhor falou, não, deixa crescer junto, porque se vocês forem arrancar o joio do meio do trigo, vocês vão arrancar o trigo junto. Então deixa crescer junto. A hora que crescer, o Senhor da ceifa virá e recolherá primeiro, ele colherá primeiro o joio, né? E lançará no fogo, e depois colherá o trigo e guardará no celeiro. Por isso nós convivemos juntos no trabalho. No trabalho é permitido por esse motivo, né? Para que nós possamos, não tem como, nós vivemos neste mundo, né? Mas para quê? Para que nós sejamos luz, para que os que estão nas trevas venham para a luz. Porque mesmo no trabalho, o Senhor nos alerta, Ele nos usa, melhor dizendo, Ele nos usa e nos dá palavras de conversão, para que nós possamos estar falando com as pessoas que vivem nas trevas e enxergar que nós somos luz e que a nossa vida é melhor que a deles, que eles possam vir, né? Como é que Deus faz isto? Deus faz isso de várias maneiras, em todos os sentidos, né? Na saúde, no desempenho no trabalho, né? No respeito, né? No salário, tudo isso Deus faz. No meio de se locomover, tudo isso Deus faz. Na alegria do coração, o sorriso nos lábios, o semblante alegre. As pessoas batem o olho e vê que nós somos pessoas felizes, somos pessoas alegres, né? Paz, a verdadeira paz que o Senhor prometeu para nós, ela aflora nos nossos corações, no coração daquele e daquela que verdadeiramente ama a Cristo, né? A pessoa bate o olho num crente em qualquer lugar, fala, esse irmão aí é diferente, esse irmão aí é crente. Eles batem o olho, confessa com os lábios e vem e pergunta para a gente, né? Quantas vezes eu estou na rua, em qualquer outro lugar, né? A pessoa chega e pergunta na hora. Vem e pergunta, né? Por quê? Eu disse alguma coisa? Não. Só de eles me olharem, eles olham para mim e sentem. Quer dizer, isso chama o brilho do Espírito Santo, né? O crente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele brilha nas trevas, né? As pessoas batem os olhos e vê que nós somos diferentes, né? Por quê? Exatamente porque nós queremos parecer diferente? Queremos mostrar que somos diferentes? Não, simplesmente não. Mas é porque o Espírito de Deus que habita em nós, chamado Espírito Santo do Senhor, né? Ele é luz, né? O reluzir do Senhor, né? Ele aflora no nosso semblante, de um modo geral, né? E também quando nós abrimos a boca, aí sela, porque as nossas palavras são palavras suaves, são palavras doces, são palavras que afagam, palavras que abraçam, palavras que acolhem, né? O que nos é dada pelo Espírito Santo do Senhor. E é disso que Paulo está falando, tá certo, irmãos? Então não tem como, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? O diabo não pode nem entrar, irmãos, né? Não estou falando no templo de 4 paredes, não. No templo do Espírito Santo. E também é disso que Paulo está falando. É disso que ele está falando. Nós não podemos, não dê lugar ao diabo, irmãos. Não dê lugar ao diabo. A palavra de Deus afirma, nos exorta, dizendo, né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. E foge, irmãos. Foge porque ele vê que não tem entrada para ele, não tem lugar para ele, que nós não fazemos a vontade dele, em hipótese alguma. Nós resistimos ele cara a cara pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. E ele bate em retirada e nos deixa em paz, né? Então é disso que Paulo está falando, a sua palavra, a palavra de Deus aqui. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo de Deus vivente, o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Né? Ou seja, o templo de 4 paredes de alvenaria, ele anda, ele não se locomove, irmãos. Abra o entendimento, presta atenção. Né? Neles habitarei, e entre eles andarei, diz o Senhor. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, é templo de carne e osso que o Senhor está falando aqui na sua palavra. Não é templo de tijolo, de cimento, de areia. É desse templo que a palavra de Deus está falando aqui. Né? Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, ou seja, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Ou seja, nem a comida que eles comem não é para nós comer. Não é o arroz e feijão, a carne, a salada e tudo mais que vai no almoço e no jantar, não. Deus está falando das comemorações. Né? A nossa alimentação, que sustém as nossas forças físicas, né? Elas são iguais. Todo mundo come arroz, feijão, salada, carne, batata. Né? Esse é o básico. Né? Agora, Deus está falando das comidas das festas. Né? As festas, todas as festas pagãs que os homens fazem, para nós não ter participação. Hipótese alguma. Né? Nós não irmos lá dançar quadrilha e comer a comida que eles comem, porque são oferecidas a ídolos, né? Tá claro e bem transparente tudo isso, nós sabemos disso. E também se trouxerem na nossa casa para nós comermos, para nós rejeitarmos. Porque toda a família, basicamente, tem alguém ímpio. Tem alguém que não aceitou Jesus ainda. Tem ímpio, tem pagão, né? Todo tipo de gente. Né? Então, se a pessoa vai lá e vem e trazem, para nós não comermos, para nós rejeitarmos, né? Para nós não aceitarmos. Né? Aleluia, Pai. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Quando é que o Senhor nos vai receber? Naquele dia, né? Dia da sua vida gloriosa. Se nós perseverarmos e andarmos na presença do Senhor, dignamente, de acordo com a sua palavra. Né? Dignamente como? Como é que é a sua palavra? É a santificação, irmãos, de corpo, alma e espírito. Precisamos andar e buscar amanhã sermos mais perfeitos do que hoje. E o Senhor Jesus diz para nos alertar, você não tem que estar preocupado hoje com a sua vida espiritual daqui um mês, daqui um ano. Você tem que preocupar com ela hoje. Amanhã virou o dia, hoje de novo. Depois da manhã virou o dia, hoje de novo. Virou hoje de novo. É sempre hoje. Você tem que andar na presença de Deus sempre hoje. Né? Porque nós não vivemos o dia de amanhã. E nem o de ontem. De ontem passou, amanhã ainda virá. Nós vivemos o dia de hoje. Então, hoje andamos na luz. Né? Eu sou luz, diz o Senhor Jesus. Né? E se você na luz está, então permaneça na luz. Né? Então é sempre o hoje. Né? Amanhã é um novo dia. Aí vai ser hoje outra vez. Aí você vai lutar também para manter a sua santificação por um dia apenas. Basta você manter no dia de hoje. Amanhã virá hoje, depois da manhã virá hoje, o quarto dia virá hoje, e assim por diante. Você vai lutar apenas por um dia. Tem que preocupar com 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês, um ano. E Jesus demora, não vou. Não é isso, irmãos. Né? Abra o seu entendimento e entenda a palavra de Deus. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos meditar um pouquinho também ainda aqui nas referências, né?
nós fechamos a mensagem aqui, né, e vamos agora passar para as referências, e diz o seguinte, de onde nós paramos ontem? Nós paramos ontem aqui, ó, nós paramos ontem aqui. Aleluia, Pai. Não recebais a graça de Deus em vão. Paulo cria indubitavelmente que era possível o crente receber a graça de Deus e experimentar a salvação, verso 2. E depois, por causa de descuido espiritual, ou de viver em pecado deliberado. O que é pecado deliberado? Pecando, sabendo que está pecando e continuar pecando. Isso é pecado deliberado. Ou seja, você sabe que é pecado, você sabe que você não pode, ou você não deve, mas você faz sabendo. Isso é pecado deliberado. Né? Paulo cria indubitavelmente que era possível o crente receber a graça de Deus e experimentar a salvação, verso 2. E depois, por causa do descuido espiritual, ou de viver em pecado deliberado, abandonar a fé e a vida do Evangelho. E voltar a perder-se, todos devem ser exortados e se reconciliarem com Deus e a receber a sua graça. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Aqueles que recebem a graça de Deus devem ser exortados a não recebê-la em vão. Confira nos versos 14 ao 18. 6,4. Nas aflições, nas angústias, versículo 11 e 13. Nota sobre os sofrimentos de Paulo. Versículo 6,10. Como pobres, não é uma contradição para o Evangelho quando um cristão verdadeiramente dedicado é financeiramente pobre. Paulo afirma que possuía poucos bens deste mundo, mas como servo de Deus, tornava outros espiritualmente ricos. Confira no versículo 8, 9, capítulo 8, versículo 9. Atos, versículo 3, capítulo 1, Atos, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Efésios, capítulo 3, versículo 8. Né? Porque Deus, o servo de Deus, de modo geral, eles não têm riqueza. Por que o servo de Deus, quanto maior é a unção e a graça que Deus tem sobre as nossas vidas, né, menos nós temos de riqueza deste mundo. Por quê? Porque nós somos servos para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para não ter nenhum tipo de empecilho que nos segura, que nos impede de avançarmos, de ir avante, de correr atrás das ovelhas perdidas, ou seja, atrás das almas. Né? Por esse motivo, Deus não dá grande riqueza para que nós ficaremos presos. Né? E quando tiver, não ponhas nelas o coração, diz a santa palavra de Deus. Né? Somos ricos na saúde, na unção, na graça, né? Na virtude, graças a Deus. Somos milionários, porque assim o Senhor o quis, assim o Senhor nos fez, assim o Senhor quer que seja. Né? Para que nós possamos ter em abundância para dar para quem não tem. Né? E através das virtudes que o Senhor coloca nas nossas vidas, nós oramos e abençoamos as pessoas em nome do Senhor Jesus, e as pessoas conseguem também prosperar para também seguir a Cristo da mesma forma que nós também seguimos. Né? Não ponhas nelas o coração, né? Porque onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Vocês podem ver que as pessoas ricas, a palavra de Deus inclusive afirma isso. Não há muitos ricos fazendo a obra de Deus. Há muitos ricos indo na igreja. Indo sim, eles vão, né? Mas fazendo a obra não. Porque eles estão envolvidos com as suas grandes riquezas. Né? Estão envolvidos com elas. Cada dia acontece uma coisa que ele precisa acudir a sua riqueza, e o medo de ficar pobre
né? Então não tem poucos homens ricos fazendo a obra de Deus, né? Basicamente não tem ninguém, né? Um empresário, seja de qualquer segmento, vocês não conhecem, vocês não conseguem apontar, né? Um homem que é rico fazendo a obra de Deus, tomando conta de uma igreja, tomando conta mesmo, cuidando como deve cuidar um pastor de ovelhas, né? Ele pode até ocupar cargos ali no conselho, da diretoria, outros lugares mais, né? Mas pastoreando, não. Que a obra mais rica que existe na face da terra é você ser pastor de ovelhas, mas ovelhas de Deus. Não existe uma obra que toma mais o tempo do homem e mais recompensador do que esta. Foi o que Moisés fez, foi o que Davi fez. Foram homens que tinham muitas almas sob a sua responsabilidade. Tanto é que você diz que Moisés é um dos três maiores junto com Elias. Quando Jesus transfigurou-se, Moisés estava lá. Moisés largou tudo. Tudo. Ficou sem nada para poder seguir a Cristo, para cuidar, cuidar das almas, do chamado de Cristo, daquilo que Deus colocou na vida dele. E Davi, o Senhor disse que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi dedicava 25 horas por dia, na obra de Deus, não é 24, não, 25. Tanto é que ele diz no Salmo 69, verso 9, o zelo da tua casa me devorou. Os cuidados eram tanto que ele não tinha tempo para mais nada. Passava fome e passava sede de pão, porque precisava cuidar da obra de Deus. Era coisa assim tremenda. E Moisés da mesma forma. Moisés era tanto temor e tanto obediência, que Jetro, a esposa de Moisés, foi passear na casa do pai, o sogro veio trazer. Jetro era sacerdote em Midian, e veio trazer a filha com os 2 filhos de Moisés. Moisés tinha 2 filhos naquela época, com a filha de Jetro, que era sacerdote em Midian. E ele ficou observando aquele povo, da hora que o sol saía até o anoitecer, Moisés atendendo aquele povo, porque o povo era muito e ele era sozinho para julgar as causas daquele povo. Jesus falou para ele: você não dá conta, você vai ficar doente, você vai eleger chefe de 100, de 500 e de 1000 para poder cuidar dos pequenos negócios. E os grandes negócios traz para você. Você vai ficar doente, você não vai dar conta. Então a dedicação era tanta que Deus usou o sogro dele para poder falar isso para ele poder fazer. Aí ele fez, aí ele passou a ter tempo, pelo menos, para se alimentar, porque ele não tinha. Então é isso da dedicação na obra de Deus. É por isso que Deus não dá riqueza para os seus servos, riqueza material, mas nós somos milionários, graças a Deus, porque não nos falta nada. Tudo que nós necessitamos, o Senhor nos concede no dia a dia, inclusive saúde, graça, força, o Senhor nos concede diariamente para que nós possamos vivermos alegres, felizes e contentes com o Senhor nosso Deus, com aquilo que Ele tem nos dado. E a palavra continua falando, como pobres. Não é uma contradição para o Evangelho quando um cristão verdadeiramente dedicado é financeiramente pobre. Paulo afirma que possuía poucos bens deste mundo, mas como servo de Deus, tornava outros espiritualmente ricos. Confira, segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9, Atos 3, verso 1 a seguir, Efésios 3, 8. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Julgo desigual, Julgo desigual. O versículo 14 afirma isso. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E a referência diz: diante de Deus,
há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. Versos 14 ao 16. Ver o estudo, 3 classes de pessoas. Página 1738. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem a comunhão com Cristo. O que é ter comunhão íntima com uma pessoa? É ser amigo, envolvido com a pessoa após o encerramento do trabalho. É participar juntos das festividades, das congratulações. Isso é ter comunhão íntima, né? Você participa, vai em casa, vai na casa dele, vem na sua, e vamos contar piadas, lorotas, tititi, disse-me disse. E a palavra afirma que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso ela nos exorta dizendo: que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem Cristo com Belial? Nenhuma, não podemos ter. Nos exorta para que não tenhamos. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima. Amizade íntima, diz a palavra de Deus, com incrédulos. Porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo, né? Neste contexto estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas, maçonaria, namoro e casamento com incrédulos. A associação entre Cristo e o incrédulo deve ser mínimo, deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Ver o estudo, a separação espiritual do crente, página 1779. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que esta palavra possa crescer, florescer e frutificar no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.